Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Luciana Madeira e hoje eu vou mostrar o passo a passo dessa panelinha feita com latinha de atum. Então, nós vamos utilizar uma latinha de atum dessa redondinha e o primeiro passo é lavar a lata e preparar a lata para pintura. Nós vamos remover essa borda aqui com abridor de latas comum e fazer furos aqui no fundo com prego e martelo, se você for utilizar essa panelinha como vasinho para alguma planta. E aí você vai retirar essas bordas com abridor de lata comum, amassar essas bordas cortantes com o martelo, dessa forma, para não ter perigo de se machucar. E depois no fundo da lata, se você for utilizar como vasinho, faça furos com prego e martelo. Então aqui a latinha já está preparada, as bordas cortantes aqui foram removidas e o que restou a gente amassou aqui com o martelo. E o fundo todo furadinho com auxílio de prego e martelo. Agora vamos ao passo a passo. Agora, quem quiser passar algum produto para prevenir a ferrugem da lata, é nesse momento que vai passar. Você pode passar os arcão aqui por fora e também aqui por dentro e esperar secar de um dia para o outro. Depois desse processo, você vai utilizar a tinta PVA branca ou primer. Aqui eu vou usar a tinta PVA branca para cobrir o fundo dessa lata. E a latinha ficou assim. Eu passo também aqui por dentro para ficar um acabamento bonito. E agora eu vou passar uma tinta rosa, tinta PVA, na cor rosa ciclame. Eu vou passar assim com o pincel e vou vir com uma esponjinha de cozinha e vou dar batidinhas aqui em cima da tinta, para dar esse efeito aqui. E a latinha ficou dessa forma. Aqui por dentro também eu passei, bati a esponjinha. Você também pode já passar a tinta direto com a esponja, tá? Eu prefiro passar com o pincel e ir batendo a esponjinha depois, para dar esse efeito. Eu acho que a cobertura fica melhor. E com relação aos pincéis que eu uso somente esses três. Esse aqui, ele é da Tigre. A numeração dele, se não me engano, é 18110, tá? E esses dois aqui mais fininhos. Esse aqui ainda tá com a numeração, que é Acrylex 00, Acrylex 062. Esse outro aqui tem as cerdas um pouquinho mais compridas, são cerdas macias, mas faz muito tempo que eu adquiri e aqui até já apagou a numeração, mas se não me engano é 518. Então, são esses três pincéis que eu uso. Agora, nós vamos fazer as alças da nossa panelinha com a massa para biscuit. Então, eu vou utilizar a massa de biscuit na cor natural e uma faca de cozinha, tá? Então, nós vamos primeiro trabalhar o biscuit dessa forma. E depois, nós vamos fazer um rolinho desse jeito aqui. E a alça pode ser do tamanho que você quiser, não tem uma medida certinha. Aí, aqui eu vou partir ao meio. Vou pegar minha latinha. Vou fazer isso aqui e medir na latinha para ver se tá um tamanho legal, se tá proporcional. Olha. Aí, nós vamos fazer o seguinte. Vira aqui a alça. Vira ela aqui em cima da mesa, para as pontinhas ficarem mais achatadinhas assim, ó. E aí, a gente coloca aqui na latinha, para ver o tamanho. E agora, eu vou fazer a outra da mesma forma, do mesmo tamanho. Vou medir aqui. E fazer a alça do outro lado. Do mesmo jeito.
E aí, as duas alças ficaram assim. Para colar a alça na lata, eu vou utilizar a cola branca. E aí, eu vou passar a cola branca aqui na alça e vou colocar aqui na lata. O biscuit ainda não tá seco. Tem que ser assim, tá? Porque aí você vai modelando. Ó, colei, né? Colei a alça aqui. Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Puxar um pouquinho esse biscuit de encontro à lata, pra ficar bem coladinho. Ó. Bem delicadamente, tá? Porque o biscuit ainda não secou, né? Ele ainda não tá seco. Então, a gente puxa assim. Pra ele grudar na lata. E as alças vão ficar assim. E agora, nós vamos esperar secar de um dia para o outro. Então, agora as alças já secaram, deixei de um dia para o outro. Agora, nós vamos fazer o efeito de ferrugem na borda da latinha com esponjinha e a tinta PVA. Essa aqui é a marrom escuro. Então, eu vou molhar a esponja na tinta, tiro o excesso. Eu costumo fazer assim no meu dedo, na minha mão, para remover o excesso. Então, eu vou fazer aqui, só dar batidinha assim, ó. Faço aqui também um detalhezinho. E aqui vou fazer em volta de toda a lata. Somente dando batidinhas desse jeito aqui, ó. E agora, nós vamos pintar as alças. Aqui eu tô usando a tinta PVA marrom, a mesma que eu utilizei para fazer esse detalhe da ferrugem. Nós vamos pintar a alça e aqui os detalhes aqui pertinho da lata, eu vou usar esse pincel mais fininho para fazer o contorno aqui da alça. Desse jeito aqui. E aí, pintei as alças, ficou assim. E a tinta PVA, ela seca rápido. Mas, se na sua cidade o clima for úmido, ou se tiver chovendo, né? Se tiver um tempo chuvoso, mais úmido, ela demora um pouco para secar. Então, você pode utilizar o secador de cabelo, tá? Para auxiliar a tinta a secar mais rápido. Agora, nós vamos pegar uma escova de dente velha, molha ela assim na tinta PVA branca, tira o excesso e nós vamos fazer assim, ó. Ó. E jogar, espirrar nessa tinta branca por toda a latinha, na alça também, que eu acho que dá um detalhe bem bonitinho. É um efeito de galáxia, né? Que eu aprendi com a amiga Viviane. E eu gosto de fazer esse detalhe em várias latinhas. Eu acho que fica super charmoso. Então, é só fazer assim. Esperar secar um pouquinho. Isso aqui seca super rápido. Pra gente poder fazer as rosinhas. Então, agora, para fazer as rosas, eu faço a mão livre. Eu faço aqui como se fosse um círculo. Essa tinta aqui é a tinta PVA na cor vinho. Faço assim. Você pode fazer uns detalhes assim também, ó. Em volta da rosinha. Fica bonito também. E aí, depois que eu fiz esse fundo, eu limpo o pincel num paninho que eu tenho aqui. Só limpo, não lavo. E venho com a tinta branca e vou fazendo assim, ó. Uns detalhes em volta. Como se fossem as pétalas.
E aqui no meio eu faço como se fosse um miolinho assim, ó. Agora, eu limpo o pincel e vou fazendo isso aqui, ó. Como se fosse mesclando a tinta de baixo com o branquinho. Pra dar esse efeito de pétala. Não tem segredo. Lá no meu Instagram tem um vídeo mostrando como eu faço essa rosinha também. Aí eu vou passando pincel, limpo o pincel no pano. Ó, vou fazendo assim, limpo o pincel, volto aqui e vai dando esse efeito. É assim que eu faço. Depois de fazer isso, eu pego a tinta preta e com o palito de madeira, pode ser palito de churrasco. Esse palito meu é um palito de unha, velho. Eu vou pingar aqui no meio do miolinho. Fiz umas 3 bolinhas aqui, ó. Agora, para fazer as folhas, eu faço também à mão livre. Você pode desenhar com lápis antes de fazer, pode imprimir um desenho da internet, colocar aqui aquele papel carbono, coloca o desenho impresso por cima e vai contornando com o lápis também, que dá certo, tá bom? Se não quiser fazer como eu tô fazendo aqui. Então, para fazer as folhas, eu tô utilizando a tinta verde musgo, né? A tinta PVA verde musgo. E aí, eu faço assim as folhas, né? Limpo o meu pincel, pego a tinta PVA branca e faço um detalhezinho aqui, ó. Tá vendo que a tinta branca, ela vai misturando com a tinta verde e vai dar esse efeito bacana, olha. Depois que eu fiz essa... Vou fazer várias folhinhas, vou fazer mais 2 rosinhas aqui, mas pro vídeo não ficar longo, eu não vou mostrar, tá? E também eu gosto de fazer um botãozinho de rosa. Eu vou fazer aqui 2 folhinhas para poder fazer esse botãozinho de rosa no meio. Para mostrar para vocês como eu faço. Limpo o pincel, pego a tinta branca e faço um detalhezinho aqui. Limpo o pincel e venho mesclando aqui as duas, ó. Aí, pra fazer o botãozinho da rosa, eu vou fazer assim, ó. Faço uma bolinha aqui. Limpo o pincel. Venho com a tinta PVA branca e faço assim, ó. Um risquinho aqui e um risquinho aqui. Só isso. Agora, eu vou finalizar, fazer o restante das rosinhas e volto aqui pra mostrar. E ficou assim, fiz várias folhas, os botõezinhos de rosa, né? Agora, eu vou passar o meu palito na tinta branca e fazer alguns detalhes. Eu gosto muito de fazer essas bolinhas, olha. Que eu acho que dá um charme na pintura. Aí eu faço assim, aleatoriamente, faço três bolinhas, assim. Faço assim. E aí eu vou fazer por toda a latinha. Esperar secar para passar o verniz acrílico brilhante. E ficou assim. Agora que já tá seco, eu vou passar o verniz acrílico brilhante, que é esse aqui que eu tô usando, com este pincel que eu já mostrei pra vocês. Então, eu passo uma camadinha de verniz, bem fininha, não precisa
passar muito. Fica meio branquinho na hora que a gente passa, mas depois que seca, fica brilhando. E a nossa panelinha ficou assim, depois que o verniz seca, fica transparente e brilhante. E você pode utilizar na decoração da sua casa, da sua cozinha, ou usar como vasinho para suculentas, que é o que eu vou fazer aqui. E ficou assim nossa panelinha. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ative as notificações, que toda semana vai ter vídeo como esse aqui para você. Um beijo, fique com Deus!